Muito bom dia a todos os irmãos. Mais uma vez, temos a oportunidade de meditarmos na palavra do Senhor, de dedicarmos ao Senhor tempo, tempo de nossas vidas para sermos fortalecidos nele pela sua palavra, que é maravilhosa, que é rica, que é cheia de graça. Nós temos meditado em alguns assuntos, temos tomado o livro de Ler Macau como guia para essas meditações, e hoje nós veremos a lição de número 12 do livro Andando nos Passos de Jesus, e o tema de hoje é Orando como Jesus. Orando como Jesus. O texto se encontra em Marcos capítulo 1, verso 35 ao verso 37, no qual podemos ler o seguinte: Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: Todos te buscavam, todos te buscam. Era bem cedo. O hóspede da casa de Simão Pedro então se retirou ali de forma silenciosa e ainda cedo, sendo de madrugada, saiu por aquelas ruas e foi estar ali a sós, não com alguém da cidade ou com alguém da casa de Simão Pedro, foi estar a sós com seu pai. O Senhor Jesus, ele tirava tempo a todos os instantes para estar na presença daquele que o amava e que ali demonstrava realmente um relacionamento contínuo. O Senhor Jesus demonstrava ter uma vida de oração. Como era a vida de oração de Jesus? Jesus orava sempre. Os evangelhos registram muitos relatos de Jesus orando. Sem dúvida, Jesus orou diversas vezes e várias vezes não foram nem registrados nas Sagradas Escrituras. Mas o que nós vemos é que Jesus, em todo o tempo, em todas as circunstâncias, ele orava. Ele orou no seu batismo, ali no seu batismo público, quando no início do seu ministério público ele orou antes de um dia de ministério atarefado. Jesus também orou no fim de um dia cheio de ministrações e milagres. Jesus orou antes de tomar uma decisão de selecionar, de chamar os seus 12 discípulos. Ele orou em suas poucas e últimas horas com seus discípulos. Ele, em todo o tempo, no Getsemane, ali pouco antes de ser traído, ele orava no Getsemane. Também vemos Jesus orando até no enorme momento de angústia ali na cruz do Calvário. Jesus morreu ali orando, falando com seu Pai. Diferentemente de muitos de seus seguidores, Jesus orou não somente quando as pessoas estavam observando, mas ele orava mesmo quando ninguém o estava notando. Lucas 5,16. Lucas 5,16. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Se retirava para lugares solitários e orava. Ele não queria, como os publicanos e fariseus, orar em praça pública e serem vistos e aplaudidos e admirados pela sua suposta espiritualidade. Ele tinha uma vida com Deus o Pai. E ele, na verdade, não queria trazer ali, ser aplaudido por isso. Na verdade, ele tinha uma vida, e isso é o que importava, uma vida com o Senhor nosso Deus. Ele sempre orava quando a única audiência que tinha era o seu Pai Celestial. Jesus orou apaixonadamente. A oração não era um ritual sem sentido para Jesus. Nós vemos as descrições, por exemplo, de Lucas, que fala de Jesus orando, e estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 44. O autor também aos Hebreus, ele relata em Hebreus 5, 7, falando sobre Jesus,
tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas. O Senhor orava de forma realmente ali apaixonada, orou também intensamente. Ele parecia ali realmente constrangido, movido a orar. Às vezes se levantava 3, 4 horas da manhã para orar, como lemos em Marcos 1,35. Ainda que Jesus levasse uma vida muito ocupada, cheio de tarefas, várias vidas ali sendo cuidadas e ele administrando o seu favor para cada uma delas, ainda assim o Senhor tirava tempo para orar. Jesus orava de forma demorada, ele orava demoradamente. Algumas vezes Jesus oferecia orações curtas a seu Pai Celestial, mas em outras ocasiões ele orava por longos períodos. Lucas 6,12 fala que ele orava a noite inteira, orava durante toda uma noite ali ao Senhor. Por que Jesus orava, afinal de contas? O teólogo batista do século XIX, John Broadus, disse: se algum ser humano fosse capaz de ficar sozinho no universo, sem se firmar em Deus, isso realmente teria sido verdade nele, em Jesus. Jesus, como todo-poderoso, como capaz ali, poderíamos dizer, ele era Deus, então ele poderia ficar ali, só aguentar, ser possível, passar por tudo isso, diz então esse teólogo, esse estudioso das Sagradas Escrituras. Mas Jesus queria orar. Expressando de modo simples, Jesus orava porque queria. Jesus disse: o Pai ama o Filho. E se o Pai ama o Filho também demonstra amor para o Pai. Antes da fundação do mundo, já existia esse relacionamento entre o Pai e o Filho. João 17:24. Que tipo de filho conversa com seu pai somente quando quer alguma coisa? Mas o Senhor Jesus demonstrava intimidade e amor ali na presença do seu Pai. E isso era de forma contínua, demonstrava esse completo e intenso realmente carinho, essa vontade realmente de estar na presença daquele que era o seu amado Senhor, o amado Pai ali. Jesus precisava orar. Mas Jesus também orava porque precisava. Nós podemos ler Hebreus 5:7. Em outras palavras, Jesus orava porque era homem, um verdadeiro homem. Mesmo sendo 100% Deus, ele era 100% homem. E ele pegou e viveu como perfeito homem. Viveu e passou por todas as situações como qualquer um de nós, mas demonstrando-se sempre na dependência do Pai. Ele demonstrava essa realidade. Outro autor também, J. Oswald Sanders, disse: embora sendo realmente divino, sua deidade de modo algum afetou a realidade de sua natureza humana. Suas orações eram tão reais e intensas como alguém jamais poderia oferecer. Em outras palavras, Jesus orava porque, como ser humano, estava totalmente ciente, consciente ali da sua necessidade, da sua dependência no Pai Celestial. Ele sentiu necessidade de sabedoria ao tomar decisões. Ele sentia necessidade em ser fortalecido por seu Pai e pedia isso em todos os momentos, até ali antes de realizar alguns milagres. Quando tinha necessidade ali de resistir a Satanás, aos ataques de Satanás, o Senhor rogava sempre ao Pai. Uma explicação básica para surpreendente poder e sabedoria vistos no ministério de Jesus Cristo é que ele percebia que necessitava estar totalmente na dependência do Pai Celestial. E isso era verdade. Ele demonstrava que a fonte ali realmente primária, verdadeira, ele demonstrava que necessitava ir à presença de Deus o Pai e ter essa contínua convivência, essa vida ali na presença do Senhor. Jesus orava não apenas por
porque queria, mas também porque precisava. E nossa vida de oração? Quais devem ser nossos hábitos de oração? Podemos reconsiderar alguns textos das Sagradas Escrituras. Romanos 12, 12. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração, perseverantes na oração. Efésios 6, 18, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Colossenses 4, 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O Senhor nos adverte, nos admoesta, nos chama a uma vida de oração. E isso é o que a palavra de Deus nos ordena a fazermos. Nós temos vivido assim? Nós temos demonstrado essa vida de oração? Senão, nós devemos sermos corrigidos pela palavra do Senhor. Mateus 6, 6. Mateus 6, 6 nos diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. Charles Spurgeon, conhecido pastor do século XIX, disse em um dos seus sermões: se você não ora sozinho, você não ora de modo nenhum. Se você não ora quando ninguém está te vendo, você não ora de forma alguma. Nossas orações podem ser raras e fracas. Jesus orou frequentemente, particularmente, intensamente e com frequência, e de forma demorada. Tal como outro autor, Andrew Murray, escreveu numa devocional: em sua vida de doce oração, meu Salvador é meu exemplo. Se o nosso Salvador é o nosso exemplo, nós devemos buscar essa vida de oração. Porque a nossa vida de oração não é como a vida de oração de Jesus. Por que nossa vida de oração não tem sido adequada? Nossa vida de oração não tem seguido o padrão que Jesus demonstra com seu exemplo de vida e exige de nós por meio da sua palavra. Nós podemos avaliar isso. Alguns dizem: estou muito atarefado, não tenho tempo para orar o bastante, estou cheio de compromissos. Mas James Stewart disse: os dias de Jesus eram enfaticamente mais atarefados e cheios do que os nossos. Não adianta essa desculpa de que meu dia é muito cheio de compromissos. Martinho Lutero, ele falava que quando estava muito atarefado, orava 1 hora a mais do que o normal. Ele orava mais do que geralmente orava, quando ali atarefado, quando em momentos de dificuldades, quando estava sobrecarregado, ele orava cada vez mais. Fazemos das ocupações uma razão para nós não orarmos. Jesus fez de suas ocupações uma razão para orar. Para verdadeiramente avaliarmos a nossa própria falta de oração, seria valioso, mesmo que doloroso, revermos as razões de Jesus para ter uma vida de oração. Se a maior razão de Jesus orar era porque ele queria orar e porque ele queria ter ali comunhão com seu Pai, porque ele amava o Pai, então, se nós reconhecermos isso, o fato de não orarmos é porque não queremos orar. E o fato de não orarmos é porque não temos demonstrado realmente o devido valor e amor para com o Pai. A falta de oração é uma demonstração nossa de que achamos que podemos dar conta. Damos conta, eu não preciso de incomodar Deus com as minhas orações. A oração é demonstração de dependência, de insuficiência
Nós não somos todo-poderosos, nós não somos plenamente sábios, nós não somos capazes, autossuficientes. Nunca estamos tão distantes de Deus como quando estamos intoxicados pelo nosso orgulho. Quanto mais nós precisamos de amparo, mais nós devemos trilhar os caminhos ali, à presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Orgulho e autossuficiência são a própria essência do pecado em si, inclusive do pecado da falta de devoção. Devemos nos aproximar de nosso Pai Celeste e que, ao nos aproximarmos, que estejamos mais próximos dele, nosso relacionamento seja também reavivado. Nós busquemos nele esse relacionamento cada vez mais revivado. Hebreus 4,16, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia, acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O que devemos fazer a respeito da nossa falta de devoção? Devemos, em primeiro lugar, confessar. Devemos confessar a nossa falta. Primeiro, devemos confessar a nossa falta de devoção, sendo aquilo que realmente é. A nossa falta de devoção é pecado. E é uma desobediência a claros mandamentos do nosso Senhor. E por isso devemos nos achegar perante Ele e rogar o seu perdão. E o Senhor nos conforta dizendo: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós podemos nos achegar perante Ele e pedir perdão. Mas não é só pedir perdão. Devemos também demonstrar arrependimento. E arrependimento é uma mudança de conduta, uma mudança na forma como temos vivido. Em seguida, precisamos então nos arrepender, precisamos ter essa mudança de pensamento que leve a uma genuína mudança na nossa vida diária, na nossa agenda diária. Quando nos pegarmos afirmando, podemos continuar sem Deus nisso? De forma alguma. Precisamos de uma mudança do nosso pensamento e afirmarmos: ó Senhor, como preciso de Ti, nada posso sem Ti, Senhor, preciso do Senhor em todo tempo. Jó 38, verso 4, onde estava Tu quando eu lançava os fundamentos da terra? O Senhor é o Todo-Poderoso, nós não somos nada, nós não temos sabedoria nem poder, mas o Senhor é poderoso e é bondoso para com seus filhos. Ao pensarmos em nós mesmos como autossuficientes, devemos nos recordar das palavras do apóstolo Paulo. E que tens tu que não tenhas recebido? 1 Coríntios 4, 7. Afinal de contas, o que nós temos que não foi Deus que nos deu? Ou então, Tiago 1,17, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Tiago 1,17. Nós devemos orar. Então nós devemos pedir perdão, nós devemos nos arrepender, mudar a postura e devemos passar a orar. E finalmente, devemos orar demonstrando a nossa necessidade realmente de orar em todo o tempo. Orações particulares ou em público, fervorosas, intensas e até por vezes demoradas na presença do nosso Senhor. Orar à semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo em secreto será o segredo da vida, a semelhança de Cristo em público. Quando nós orarmos ao Senhor em secreto, certamente o Senhor nos favorecerá e demonstrará o seu amparo, o seu poder, a sua graça, o seu favor, quando nós estamos no nosso dia a dia. Senhor, ensina-nos a orar. Senhor, nos fortalece. Que Deus nos perdoe, que Deus, pela sua demonstração, endireite a nossa vida de oração
e que passemos a ter essa vida, não de vez em quando, mas contínua na sua doce e santa presença. Um grande abraço.